Efésios capítulo 3, versos 14 a 19, diz a palavra de Deus: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração, de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Nós já fizemos um contexto geral. Essa carta é uma carta escrita aos Efésios por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando a palavra de Deus já havia chegado ali em Éfeso, através sim de Paulo e de vários outros irmãos que ali se encontram, e a igreja vai crescendo e vai tomando forma e força naquela cidade, que outrora era uma cidade muito marcada pela cultura da idolatria, pela prostituição, pelo comércio desenfreado, a ganância por se ter mais e mais, e uma série de outras características e aspectos que formavam um quadro de perversidade, de maldade na cidade de Éfeso, mas que vai experimentando uma transformação pelo Evangelho de Deus, que chega àquela cidade, forma um povo, e a partir desse povo, esse Evangelho de Deus continua a gerar transformação e mudança na cidade de Éfeso. É disso que nós estamos falando. Especificamente aqui no capítulo 3, Paulo está compartilhando com esses irmãos, desde o capítulo 1, as riquezas, a maravilha, né? E é interessante falar sobre isso. Estou me lembrando aqui de uma época, quando eu estava ainda no seminário, não muito tempo atrás, que você viu ontem, a gente usa essas palavras, né? Riqueza, glória, poder, principalmente a palavra riqueza, porque era o contexto da cidade de Éfeso, de muita grana envolvida ali, uma cidade de comércio, de idolatria fluente. Então havia muita venda de imagens, de uma série de coisas, a própria prostituição. Então o dinheiro está rolando na cidade, claro, com negócios legais, né, permitidos, mas também com muita coisa ruim. E nesse contexto de riqueza, de poder, Paulo está falando, olha, também existem as riquezas de se pertencer a Cristo, de se ter uma nova vida em Cristo. E aqui ele escreve no capítulo 3, nós estamos especificamente entre os versos 14 e 19. Mas o que tem isso a ver? O que tem isso a ver com esse aspecto da reforma protestante? Somente Cristo. Solo Christos. O que tem isso a ver? E uma outra pergunta que ressurge, se você estava aqui ontem também, é pensando na reforma protestante e pensando em nós hoje, e aprendendo com a reforma protestante, para que nós continuemos a ser igreja hoje, quais são os embates que nós temos tido como igreja de Cristo, em relação a esse aspecto, somente Cristo? Ou seja, o tempo que nós temos vivido também mexe com essa parte da nossa teologia, da nossa doutrina, do nosso ensino como igreja. Temos tido a necessidade de reafirmar e talvez até de reformar o que nós pensamos sobre a supremacia de Cristo.
sobre a soberania de Deus expressa em Cristo, no tempo de hoje. É necessário falar sobre isso. Mais do que isso, é necessário trabalharmos com isso aqui na comunidade e com as pessoas que chegam ou com as pessoas que ainda não fazem parte dessa comunidade. São perguntas que vêm e que nós agora estamos trabalhando dentro desse contexto de Éfeso. Bom, na época da reforma, a mensagem dos reformadores, ela era cristológica, ela era cristocêntrica, não é? Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E segundo o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versos 12, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. De fato, na reforma protestante, haviam vários aspectos, como nós comentamos ontem, sobre a ideia de justificação pela fé. E aqueles homens, e muitos teólogos, né, religiosos, acreditavam que a obra de Cristo não era suficiente. Cristo não era em si próprio a maior expressão do amor e salvação de Deus para os homens. Sendo assim, fazia-se necessário que os homens, ou qualquer pessoa que quisesse entender de salvação, de justificação, dessa nova relação com Deus, deveria saber que alguns aspectos estariam relacionados à obra de Cristo, mas outros não. E assim, nesse tempo de reforma, algumas dessas pessoas lidavam com a obra e pessoa de Cristo como sendo algo complementar à salvação e à justificação. Olha, Cristo realmente é muito importante, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu para que fôssemos salvos, mas você tem que fazer alguns sacrifícios. Mas existem algumas coisas que você tem que fazer, algumas coisas que você tem que comprar, que você tem que adquirir. Enfim, e havia toda essa discussão, nós não vamos entrar nela hoje, além de ser grande, ser histórica, eu não dominá-la, mas de uma maneira bem sucinta aqui, bem rápida, eu estou tentando te mostrar que havia esse contexto histórico e religioso, de que Cristo não era suficiente. E Lutero e os outros reformadores que vêm surgindo, defendem justamente o contrário. E por isso que eu estou dizendo que a mensagem dos reformadores, aqui eu citei 2 textos bíblicos, ela é altamente cristológica e cristocêntrica. A base dela está em Cristo, e ela enfoca, assim como a própria palavra de Deus, em Cristo, na obra de Cristo. Mas e hoje? Como nós temos vivido hoje? Como tem sido o mundo hoje? Eu quero compartilhar com vocês um texto aqui, na verdade 2 textos. Um do Tim Keller, um pastor presbiteriano em Nova York, e ele fala assim: todo mundo está tentando fazer por merecer sua salvação. Significado, valor, satisfação. Adorando alguma coisa. Necessitamos de um senso de valor ou dignidade. Por isso, adoramos algo que nos dê esse senso de valor. Pessoas não religiosas adoram alguma coisa, mas essas coisas as controlam e em seguida as decepcionam. Pessoas religiosas ou morais tentam se salvar sendo boas. Confiam na própria obediência à lei para deixar Deus em dívida com elas. Jesus pode ser seu exemplo ou até ajudador,
mas elas se consideram seus próprios salvadores. É bem interessante a gente falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que a nossa mente, graças a Deus, convertida ao Evangelho de Cristo, liga alguns alertas nessa mente e fala assim: poxa, realmente eu tenho que pensar assim, realmente eu tenho que tomar cuidado, porque como alguém que procura entender da palavra de Deus, eu posso estar seguindo esse caminho aí da falsa ideia da obediência, porque se eu obedecer e fizer tudo que Deus mandar e tiver na sua palavra, eu vou ter o favor de Deus, ou no mínimo ele vai ficar me devendo. E aí é líquido e certo. E se eu ficar na igreja bonitinho, direitinho, fazendo tudo direitinho, poxa, eu não vou adoecer, eu não vou ter problema. BO, vamos assim dizer, eu gosto de falar BO. Assim, deu BO, aquilo lá deu BO. Enfim, é uma falsa ideia também, né? Um sofisma, é uma ideia que nós vamos lidando com ela como se ela fosse verdade, mas não é verdade. Então, esses alertas vão sendo ligados em nossa mente. Mas uma outra coisa acontece aqui também, e eu quero te fazer refletir comigo. Porque algumas vezes nós chegamos para um bêbado, para um cachaceiro, para alguém que tem problema com drogas, ou para alguém que tem problema com dinheiro, que ganha muito dinheiro e vive disso, e a gente fica tentando incutir na cabeça do sujeito ou da dona a palavra de Deus, e fala: você tem que ser liberto disso, e tudo mais, e a gente começa a achar que na nossa força ali, na nossa vontade de pregar o evangelho, de convencer aquela pessoa vai literalmente se desfazer do que é valor, do que é significado para ela, e se converter ao evangelho como você um dia se converteu. Eu não sei se já aconteceu com você, de você convidar alguém para estar vindo à igreja. Não, vou chamar fulano de tal para estar vindo à igreja, porque ele precisa mudar, ele precisa disso ou daquilo. E o sujeito ou a dona, não sei quem, vai na igreja e ouve tantas palavras e não tem visivelmente uma decisão, e aquele negócio angustia a sua alma. Fala assim: ó, tá doido? Por que fulano de tal não converte? O que acontece? E uma coisa que nós já falamos ontem é que o nosso trabalho é só o trabalho de pregar a palavra, né? De comunicar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence, é Ele quem te muda de direção. Mas uma outra coisa que eu aprendo com essa palavra aqui do Tim Keller, e serve para você também refletir nessa noite, é que todas as pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, ou seja, ainda não foram libertas pelo Evangelho, elas literalmente vivem dos seus ídolos. Porque às vezes você está lendo aqui, ou ouviu o que eu falei do Tim Keller, e você está associando só a ideia religiosa, né? Como ele diz aqui, pessoas buscam merecer salvação, significado, valor, satisfação, adorando alguma coisa. Necessitamos de um senso de valor e tal, ou dignidade, por isso adoramos algo que nos dê esse senso de valor. E aí você, por ver a palavra ali, adoração, ídolo, você logo entende que você está falando do macumbeiro, do católico, não sei. Não, nós estamos falando aqui de todas as pessoas. Nós estamos falando de uma pessoa que começou a beber, talvez por estar deprimido, ou talvez por não encontrar felicidade em alguma coisa, ou por ter sido convidado por alguém, e naquele momento ali de bebida, ele se encontrou. Ele encontrou uma alegria, uma felicidade, um prazer que não encontrava em lugar nenhum. E parece que com a bebida todo mundo fica gente boa, e você inclusive fica gente boa. Está entendendo? E aquilo se tornou algo que deu sentido para aquela pessoa, valor para ela. Mais do que isso, a bebida para aquela pessoa se tornou um ídolo, algo que ela adora. E como diz Tim Keller, esse caminho não termina bom, ou não termina bem,
aquilo que vai se tornando ídolo, vai se tornando também aquilo que o aprisiona. Porque daqui a pouco ele não consegue mais sair daquilo. E eu estou te falando da bebida, meu irmão, mas eu posso te falar de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que nós nos agarramos, porque aquilo nos dá um certo sentido e valor, e aquilo se torna um ídolo para nós. Está entendendo? Às vezes você critica, por que fulano de tal é tão amargurado? Aquela mulher é amargurada demais, tudo dela, não, quem é que aguenta aquela pessoa? E aí você critica, você se isola, e inclusive induz outras pessoas a também se isolarem dela. Mas pense um pouquinho, que a amargura foi a única saída que aquela pessoa encontrou para viver, para encontrar sentido, propósito. E assim ela começou a perceber que ela tinha a atenção das pessoas. E aí ela começou a gostar daquilo e trabalhar com aquilo. Só que daqui a pouco a amargura, que antes era apenas um ídolo, se tornou uma prisão, algo que a escraviza. Quer ver um negócio que acontece facinho com a gente assim? Dinheiro. Facinho. Você começa com uma boa intenção, você trabalha, você empreende, cheio de boa intenção. Só que daqui a pouco você começa a perceber que o dinheiro ganho vai te dando uma certa sensação de poder, de conquista, de ter as coisas. Daqui a pouco você se percebe com valor. Olha, as pessoas não me procuravam como me procuram agora. Eu sou requisitado. Você está entendendo? E aquilo vai te tomando, ao invés de você tomá-lo. Então eu queria te dar esses dois toques, porque nós lidamos, coisa de hipócrita, de gente hipócrita e religiosa. A gente é assim. Ou a gente lida com essa ideia de religiosa, né, de barganha com Deus, não, eu vou obedecer a Deus. É o filho pródigo. O filho pródigo é o que ficou dentro de casa, fazendo ali bonitinho, tudo para que Deus sempre me dê, para que Deus sempre faça o melhor para mim. Outrora, eu critico o pecador que está lá escravizado, dominado por aquela situação, mas eu não penso que aquilo ali é o ídolo dele. Deixa eu te falar, as suas meras palavras não vão trazer libertação para aquela pessoa. Ela já está escravizada naquele contexto de idolatria. Ela precisa de salvação. E salvação só existe em Cristo. Precisamos entender isso. O Marcos Botelho, um pastor presbiteriano também, lá da comunidade da Vila, em São Paulo, ele escreveu um negócio bem bacana, porque tem a ver um pouco com a gente, né? Contexto de igreja. Ele falou assim, ó: verifique sempre se no final da mensagem, ele está falando dicas para que a gente possa aplicar a sola, né, ou o ponto da reforma somente Cristo. Ele diz: verifique sempre se no final da mensagem que você ouve, o herói da história é Cristo e o Evangelho, e não uma lição de moral. Não coloque pastores ou líderes como mediadores entre você e Deus. Não coloque a teologia ou a intelectualidade, ou até mesmo a oração, ou até mesmo qualquer outra prática religiosa que você tenha, como meio de chegar a Deus. Isso é idolatria. Entenda que a sua mente sempre vai procurar alguma forma de substituir Cristo por outros meios de chegar a Deus. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo onde o homem não é alguém que está do lado. O homem, ele é o ator principal. A cultura na qual nós vivemos, a cidade na qual nós vivemos, o país no qual nós vivemos, tudo que nós assistimos, tudo que nós ouvimos, o homem está no centro. No centro.
Algumas vezes a gente prega isso, as pessoas não entendem, elas não entendem. E cantam de um jeito assim, super bacana. Deus é soberano, aleluia. Deus vai ser e continuar sendo soberano se eu morrer com câncer. É difícil, irmão. Entendeu? Deus vai continuar sendo soberano mesmo se o seu filho morrer. Mesmo se você não tiver aquilo que você sempre quis ter. Você está pronto para isso? Porque nós vivemos num contexto cultural, social, onde não cabe essa ideia. Nós é que estamos no centro. Nós é que temos que estar bem. Se existir algum Deus, esse Deus existe para nos servir, e não o contrário. Então é difícil, mesmo para você que está dentro da igreja, mesmo para você. Se você não tomar cuidado, eu e você, a gente transforma tudo aquilo que era para ser adoração e louvor a Deus em convencional ou aquilo que é bom para nós. É aquela velha ideia que a gente sempre ouve algum pregador e pastor pregar, né? Ah, o louvor não está bom para mim, eu vou para outra igreja. Se a pregação não está boa, vou para outra igreja. E por aí vai. Por quê? Porque a gente consegue transformar tudo aquilo em algo que seja bom para nós. Se não for, Deus, que Deus? Enfim, irmãos, mas vamos para o texto. Efésios capítulo 3, versos 14 a 19, vem tratar justamente sobre o contrário do que nós estamos conversando. É interessante que no capítulo 1 de Efésios, repare só o quanto Jesus está, o quanto o nome de Jesus, o nome de Cristo está recheado na carta inteira de Efésios. Eu poderia ir para o capítulo 4, 5, te falar um tanto de coisa. Mas olha só, no capítulo 1, Jesus é o meio pelo qual Deus nos fez filhos, verso 5. Seu sangue nos garantiu redenção da parte de Deus, verso 7. Ele é a base e a essência de todas as coisas, do verso 9 ao verso 11. Comecei a anotar isso. No capítulo 2 de Efésios, Jesus é o meio pelo qual Deus age e se manifesta ao mesmo tempo. É a própria materialização da obra de Deus na terra. Verso 5, verso 6, versos 10 e versos 13. No capítulo 3, vamos caminhando para o texto que mais nos interessa hoje. Paulo está orando aos cristãos e está dizendo: sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no íntimo de cada ser. Para quê? Para que Cristo habite no coração de vocês. Cristo é o centro desse texto. Ele é a base e o meio pelo qual Deus age e se manifesta. É bem interessante, no verso 16 está dizendo: oro para que com suas gloriosas riquezas Ele, o próprio Deus, Pai de todos, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito Santo. É interessante nós falarmos sobre isso, porque Paulo está orando a cristãos em Éfeso, pedindo a Deus que eles sejam tocados pelo Espírito. Mais do que isso, que eles sejam fortalecidos pelo Espírito no íntimo do seu ser. Paulo está dizendo isso. E se Paulo está orando por isso, meu irmão, minha irmã, é verdade que a possibilidade de nós estarmos no meio cristão, ouvindo a palavra de Deus, não somente no meio onde não há a palavra de Deus, mas também no meio onde há a própria palavra de Deus sendo pregada, onde há povo de Deus, gente de Deus, existe a possibilidade de eu e você não estarmos conectados com Cristo,
Ou melhor, existe a possibilidade de Cristo não estar habitando no nosso coração. Porque Paulo está orando e falando com os efésios: oro para que as gloriosas riquezas de Deus, é claro, e Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, pelo Espírito Santo. Paulo está clamando por isso. É necessário orar por isso. Amém. Os cristãos em Éfeso sofriam uma série de perseguições, algumas veladas, outras assim, explícitas. Como nós também vivemos hoje. Como nós também somos assolados hoje pela mídia. Por uma série de coisas. Coisas que nos afrontam e coisas que nos chamam. E talvez por muitas dessas coisas, mas principalmente, pela inclinação do meu e do seu coração, nós corremos o risco o tempo todo de Cristo não estar sendo o centro na nossa vida, dele não estar habitando em nossos corações. Por isso que nós precisamos clamar, como Paulo clamou pelos Efésios, para que Deus nos fortaleça no íntimo do nosso ser, para que não sejamos apenas tocados por fora, para que não sejamos apenas abençoados por fora, mas que Deus nos fortaleça no íntimo do nosso ser. Sabe o que é isso, meu irmão? Quer dizer o seguinte: Deus, obrigado, porque esse ano 2017 que está acabando, eu consegui um carro para que pudesse trabalhar, porque esse ano eu consegui pagar inúmeras prestações da minha casa, porque esse ano meu trabalho melhorou, apesar da crise. Mas o melhor que está me acontecendo é que eu sinto o Senhor a cada dia me fortalecendo. E pela graça de Deus, pela graça do Senhor, no íntimo do meu ser, eu tenho a plena convicção de que Cristo habita em mim. Será que podemos orar isso? Às vezes, irmãos, nós ficamos muito... me faltam as palavras às vezes. Nós ficamos... Nós assim, aceitamos facilmente aquilo que nos acontece por fora, sabe? Parece que está tudo bem. A gente vai caminhando. Poxa, está bom demais, estou sendo abençoado, está acontecendo tanta coisa boa. A igreja de Éfeso estava caminhando. O evangelho se manifestando com poder. Mas Paulo, preocupado, ora por esses irmãos. Ainda que muita coisa boa esteja acontecendo nessa cidade, ainda que essa igreja seja uma igreja forte, eu oro para que pelas riquezas de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele os fortaleça. Vocês sejam fortalecidos. Vocês tenham vigor. Sejam alimentados por Deus, através da sua palavra, através da oração, através principalmente do seu próprio espírito em suas vidas, lá no íntimo do seu ser. Amém. Paulo está orando por isso. Eu e você precisamos orar por isso, porque existe sim essa possibilidade. Enquanto nós existirmos, enquanto tivermos nessa capa chamada corpo humano, enquanto não formos para o céu, enquanto não formos morar com o Senhor, ainda que sejamos salvos, ainda que sejamos abençoados por Deus, pela salvação, pela santificação e por uma série de coisas, há no nosso DNA esse perigo. O mesmo perigo lá do jardim do Éden, de tirar Deus do centro das nossas vidas, de tirar Cristo da nossa habitação, para que outra coisa que aparentemente nos dê valor e sentido, assuma o seu lugar. Mesmo dentro de uma igreja, de um contexto onde há adoração a Deus, louvor ao Senhor, expansão do Evangelho e tudo mais. Tenha sim a consciência, claro, de que muitas pessoas carecem disso. E de que eu e você precisamos nos levantar em oração, antes de qualquer outra atitude,
Ao estar relacionando e convidando alguém para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o Cristo vivo, você tem que estar orando para que isso aconteça na vida dessa pessoa também. Amém. Que o Senhor entre nessa vida, que Ele seja fortalecido pelo teu poder, e que as amarras, as correntes geradas pela escravidão do pecado possam cair, para que Cristo habite nesse coração. Por que isso, irmão? Por que é necessário que Cristo habite em nosso coração? Um outro aspecto que eu quis anotar aqui no verso 19, diz assim: conhecer, deixa eu ler o 18 para vocês entenderem. Nós estamos lendo esse texto o tempo todo aqui. O verso 17: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que a gente entende com isso? Paulo está orando para que as pessoas conheçam e se relacionem com a pessoa de Cristo. É algo que transcende a capacidade humana, que passa a capacidade humana de assimilarmos o tamanho do conhecimento, a vivência e até mesmo o autoconhecimento de nós mesmos. Por isso que no verso 19, ele está falando para sermos preparados para conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Não nos tornamos super-homens ou mulheres especiais, mas Deus nos possibilita viver essa tal transcendência. Deixa eu explicar para você. O que Paulo está falando é que através da pessoa de Cristo, nós, além de conhecermos os aspectos do amor de Deus, as medidas do amor de Deus em Cristo, nós conhecemos o próprio amor de Cristo. Amém. Agora olha que coisa interessante. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Por isso que eu estou falando que é transcendente. Porque o que Paulo está falando aqui é que vocês, quando Cristo habitar em vocês, vocês vão conhecer o tamanho do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, mas vocês também vão conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Amém. Como pode, em Cristo, nós conhecermos o seu amor, que excede todo entendimento? Meu irmão, a obra de Cristo é feita somente por Cristo em nossas vidas, porque é algo que não nos cabe, não cabe dentro de nós. Nós somos tão amados por Deus, nós somos tão abraçados por Deus, salvos por Deus, transformados por Deus em Cristo, que é impossível a nós mensurarmos isso, entendemos isso apenas com a nossa mente. Por isso que Deus nos fortalece com o seu Espírito. Por isso que nós somos preparados por Cristo, como diz aqui no verso 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, juntamente com todos os santos. Em Cristo nós somos enxertados. Nós recebemos tanto amor de Deus, tanta graça de Deus. E eu estou falando de tanto assim, e você e eu não conseguimos compreender, não é porque é amor demais. Nós não conseguimos compreender porque não é o nosso amor, é o amor de Cristo. É o próprio Deus em nós. Tenta imaginar como que o Deus da criação, aquele que fez todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, pode habitar numa vida, num coração como o meu.
Como eu, criatura tão pequeno, tão limitado, posso entender tamanho amor? Impossível. Mas em Cristo isso é possível. A palavra de Deus está dizendo isso. E mais do que conhecer esse amor, nós somos chamados a nos relacionar com Ele. Porque essa ideia de Cristo habitar no nosso coração tem muito sentido. Não está aqui no texto por acaso. Essa essência do texto, de Cristo fazer morada em nós, tem muito a ver com relacionamento. Com Cristo sendo a própria manifestação do amor de Deus em nós e se relacionar conosco. Amém. Somente através de Cristo nós não apenas conhecemos o amor de Deus de uma maneira milagrosa, porque nossa mente, nosso intelecto não é capaz de entender tanta coisa, mas também em Cristo nós nos relacionamos com Deus, porque Ele habita em nós. Ele entende o que nós pensamos. Cristo entende os sofrimentos que nós passamos. Ele mora na nossa vida. Ele mora no nosso ser. Você crê nisso? Ele te entende, meu irmão. Ele está contigo. Sabe como é isso? Se você me explicar algumas coisas que acontecem na sua casa, eu não vou entender como alguém que mora com você entende. Porque esse alguém convive com você. Ele sabe como é que você acorda, ele sabe como que você dorme, ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você desperdiça, ele conhece suas malandragens, vamos assim dizer, entende? Ele sabe como é que você vive em casa. Mas eu não moro com você. O que a palavra de Deus está dizendo é que esse Cristo habita nas nossas vidas. E Ele habita nas nossas vidas para que nós sejamos alicerçados e arraigados no amor de Deus. Porque Ele é o próprio amor de Deus. E através de Cristo, nós entendemos, como diz o verso 18, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Através da vida e obra de Cristo, apenas por meio dele, aqueles que se tornam cristãos poderão ser cheios de Deus. Essa é outra coisa que não dá muito para explicar. Eu tentei procurar maneiras de explicar. Mas se nesse terceiro ponto, vamos assim dizer, ou segundo ponto, se você estiver anotando, se Cristo, Ele é a própria manifestação do amor de Deus, porque Ele habita em nós, se Ele é o próprio meio de nos tornarmos raiz, de nos tornarmos conectados em Deus, através de Cristo, já caminhando para terminar, nós somos plenamente cheios de Deus. O texto no verso 19 termina dizendo: além de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, isso acontece para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Em Cristo, é o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos de Éfeso, e que o Espírito Santo de Deus diz para nós até hoje, nós podemos ser completamente cheios de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu não sei te explicar isso hoje. Eu pesquisei e li algumas coisas, como por exemplo essa palavra plenitude. Eu cheguei a notar aqui que no grego se chama pleroma,
dá a ideia de ser cheio, de ser completo. E a figura escrita ali no livro é como se um navio estivesse completamente carregado para navegar. Ou seja, eu e você, em Cristo, somente em Cristo, somos cheios de Deus para seguir o nosso rumo no mar, para navegarmos completamente cheios. Não tem mente humana que possa explicar isso. Como uma criatura tão pequena, tão limitada como nós, pode receber tamanho e precioso conteúdo. Mas em Cristo, nós não só conhecemos o amor de Deus, entendendo sua largura, sua altura, seu comprimento, sua profundidade, mas nós recebemos o próprio Deus na sua plenitude. Eu e você precisamos clamar por isso. Precisamos clamar por isso. Se nós começamos falando hoje que muitas vezes pessoas como nós são levadas pela idolatria daquilo que lhe traz algum sentido e valor aparente e inicial, mas que logo depois se transforma numa prisão que o sufoca, que o condena a uma vida de miséria, de sofrimento e dor. Em Deus, nós não somos apenas amados de uma maneira inexplicável, mas na pessoa de Cristo e na pessoa do Espírito Santo de Deus, primeiro nós vamos sendo fortalecidos e preparados. Segundo, Cristo passa a habitar na nossa vida e no nosso coração. Terceiro, a pessoa de Deus em Cristo Jesus se relaciona conosco como habitante na nossa vida, como aquele que é chamado para morar na nossa vida. Quarto, através da pessoa e obra de Cristo, nós passamos a ter tato, entender, conhecer o tamanho, as proporções do amor de Deus por mim. Você vai vendo isso, você vai vendo pelos olhos de Cristo, que os livramentos, as bênçãos, até mesmo os males, as doenças, os problemas, a seca, tudo vai sendo usado por Deus, para que nós sejamos cada vez mais plenos de Cristo. E quinto, plenos de Deus, nós vamos sendo cheios de Deus. Nós vamos recebendo conteúdo e mais conteúdo de Deus, de uma maneira inexplicável. Nós podemos relatar de diversas maneiras aqui como isso acontece. Como que nós, pessoas altamente egoístas, altamente mesquinhas, inseguras, egocêntricas, vão sendo transformadas e não vivendo mais para si. Vão sendo transformadas e compartilhando tudo aquilo que era seu, aparentemente, com outras pessoas. Vão sendo transformadas e o modo de falar vai sendo mudado. Vão sendo transformadas e a maneira de agir na rua, na cidade, no trabalho vai sendo mudado. Como isso acontece? Eu quero abrir os seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Se você pensava que isso era capacidade, excelência, disposição sua, você estava completamente enganado. É a pessoa de Cristo que está habitando no seu ser, que está te dando condições de experimentar tudo aquilo que Deus tem para te dar. Sabe por quê? Porque Ele mesmo está te enchendo de Deus, porque Ele mesmo está te dando experiências completamente inexplicáveis à mente humana, completamente inexplicáveis à mente humana, através de Cristo. Amém. Eu quero terminar com um texto, só com um texto,
Para mim é o texto que mais exemplifica e descreve o que eu estou querendo dizer. Talvez na minha limitação, isso é muito capaz de acontecer, você possa não ter entendido muitas coisas, que eu sou um péssimo comunicador e tentando melhorar. Mas pela graça de Deus eu não tenho dúvida de que Ele está falando ao seu coração aqui hoje. Amém. E te dando condições não só de entender, mas de receber o que é de Deus para a sua vida. Amém. Mais um texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Eu poderia ler só o verso 8, mas eu vou ler o 7 para você entender a grandeza do verso 8. Para você entender que o que nós acabamos de aprender sobre a pessoa de Cristo é completamente possível. E na carta de Pedro, Pedro está escrevendo e descrevendo pessoas que eram perseguidas pelo Evangelho. Muito perseguidas pelo Evangelho. O Evangelho se disseminando naquele tempo, e imperadores, autoridades perseguindo os cristãos, porque achavam que aquilo ali poderia ser resultado de uma revolução política, uma ameaça ao governo. E o cristianismo vai ganhando notoriedade, não somente por ser uma aparente ameaça política, com certeza, mas por ser o próprio cristianismo, por ser a mensagem de Cristo transformando o ser. Amém. E essas pessoas que vão sendo perseguidas são descritas aqui, e eu quero ler para você. Veja se não bate com o que nós acabamos de aprender. O verso 7 diz assim: assim acontece. O que acontece? As provações. Leia depois o texto todo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Verso 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e cheia de glória. Aleluia. Eu sei falar esse texto na versão, decorado na versão Revista Atualizada. A quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. As pessoas que estavam sendo perseguidas pelo Evangelho se encontraram com Cristo de tal forma que, mesmo elas não o tendo visto, e mesmo ainda não o vendo, elas tinham uma alegria tão intensa e tão verdadeira, que ela não era explicada. As pessoas não conseguiam explicar como que os seguidores de Cristo eram tão cheios de Deus. Porque o texto diz que era uma alegria indizível e cheia de glória. Eu termino nessa noite orando para que eu e você tenhamos essa experiência da habitação do Deus vivo, Cristo Jesus, nas nossas vidas. Porque somente Ele pode gerar transformação e vida no nosso ser. Somente através dele, eu e você podemos conhecer o amor de Deus. E somente através dele nós podemos ser plenos, cheios de Deus. Você quer isso? Quero orar por sua vida. Espírito Santo de Deus, Tu és a nossa vida.
literalmente a nossa vida. E nós somos, conforme a tua palavra diz, a tua casa, Senhor Jesus. A tua casa. Pai, nessa noite, que todos possam experimentar a habitação de Cristo, pelo fortalecimento dado por Deus através do seu Espírito, e que todos aqui tenham a transcendente, maravilhosa experiência de experimentarem e de conhecerem o amor de Deus na sua largura, comprimento, altura, profundidade. Mais do que isso, que em Cristo, Senhor, todos aqui possam experimentar o que é ser cheio de Deus, mesmo estando vivendo num mundo de tanta incredulidade, num mundo de tanta incerteza, de tanto mal, de tanta idolatria. Nós clamamos por isso porque cremos que é possível, pois está na tua palavra, Senhor. Que pessoas nessa noite e enquanto estivermos aqui pregando o Evangelho do Senhor, vazias, carentes, perdidas, possam experimentar, assim como nós estamos experimentando, através da pregação do Evangelho, mas através do Espírito Santo de Deus, a riqueza da habitação de Cristo. Amém. A riqueza do amor de Deus na pessoa de Cristo. Amém. A riqueza de ser pleno de Deus através da pessoa de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite, irmãos aqui, pessoas, tenham uma experiência inexplicável com o Senhor. Inexplicável. Ao ponto de se sentirem tão alegres, tão plenos de Deus, que eles não conseguem ser outra coisa senão a própria luz de Deus, aonde forem, em nome de Jesus, em nome de Jesus.